Eu tenho falado para vocês que eu acho difícil o Lula conseguir fechar essa negociação com o Trump, porque existe um ponto que o Trump vai exigir, que é a questão de resolver o problema do Alexandre de Moraes. Mas talvez o problema do Alexandre de Moraes para o Lula não seja um problema tão grande assim. Existe como o Lula entregar o Alexandre de Moraes para o Trump e resolver esse problema. É um programa recheado, é um programa longo, hoje eu não tenho hora para ir embora, então eu peço a você que crave o dedo no like, manda o programa para os seus amigos e principalmente para os inimigos. Afinal, esse é o Paulo Figueiredo Show número 200. Os meus amigos do Pavenews. Esse é o Ancapso e nós vamos falar agora sobre uma hipótese muito intrigante para o Lula resolver essa negociação com o Trump, tá? Eu tenho falado para vocês que eu acho difícil o Lula conseguir fechar essa negociação com o Trump, porque existe um ponto que o Trump vai exigir, que é a questão de resolver o problema do Alexandre de Moraes. Mas talvez o problema do Alexandre de Moraes para o Lula não seja um problema tão grande assim. Existe como o Lula entregar o Alexandre de Moraes para o Trump e resolver esse problema. Olha só, resolve vários problemas de uma vez só. Essa hipótese foi levantada pelo jornalista José Amilcar, lá de Brasília. E vamos estudar essa hipótese. Será que pode ser essa a jogada do Lula? Será que o Lula pode rifar o Alexandre de Moraes para salvar o governo dele e acabar com as tarifas e coisa e tal e voltar à normalidade? E como é que fica o Bolsonaro nesse caso? Essa notícia foi sugerida por Concurseiro que Adora o Peter, Colegial Libertária e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Então a gente sabe que Bolsonaro e Magnitsky foram sim temas da reunião, mas a gente não sabe nada do que foi discutido lá dentro, propriamente dito, né? É o que eu falo para vocês, se você olhar os jornais brasileiros, todos estão dizendo que não, que o Lula vai conseguir, que o Lula está negociando, eu não sei o que lá, propaganda pura, não tem nada. Pastel de vento, porque conseguiu o quê? Não conseguiu nada. E o mais importante que ninguém está discutindo, quais são os pedidos do outro lado? Os pedidos do Lula, o que o Lula quer, a gente sabe, o Lula quer acabar com as tarifas de 40%, quer acabar com a Magnitsky do Alexandre de Moraes, quer acabar com o fim dos vistos para um monte de gente que tem no governo. É isso que o Lula quer. Beleza, tranquilo. Negociação é assim, você bota uma coisa, o outro lado bota outra coisa, você chega num acordo que os dois aceitam, né? O que o Trump quer? Originalmente, o que o Trump queria era justamente o fim do processo absurdo contra o Bolsonaro e a questão do fim da censura contra as redes sociais americanas, né? Feitas em grande parte pelo Alexandre de Moraes. O Lula disse que não mexe no caso do Bolsonaro, porque foi um processo, devido ao processo legal, não sei o que lá. Eu já expliquei para vocês que isso não é motivo para nada, porque pela lei, se o Congresso aprovar anistia, o Bolsonaro é liberado, mesmo que tenha... O Lula não precisa intervir no judiciário, não vai intervir no judiciário, vai aprovar na Câmara a anistia e pronto, resolvido o problema, né? Mas o Lula não quer isso. Ou talvez queira, tá? Porque tem que lembrar sempre que o que ele fala e o que é a verdade são coisas muito diferentes, né? O Lula e a verdade, vocês sabem, tem um divórcio completo no final das contas, né? E de certa forma é interessante para o Lula o Bolsonaro concorrer, tá? Você sabe, quando foi em 2022, o Bolsonaro teria a oportunidade de aprovar uma PEC para acabar com a reeleição do Lula, para impedir que o Lula se candidatasse à reeleição. O Bolsonaro preferia enfrentar o Lula, né? Porque o Lula era o mais fácil dele ganhar. E da mesma forma para o Lula agora, o Bolsonaro é o mais fácil do Lula ganhar nessa eleição. Então o Lula tem interesse que o Bolsonaro participe da eleição. Outros nomes seria muito mais difícil para o Lula. Ele sabe que enfrentar o Tarcísio, por exemplo, por mais que a esquerdalhada faça coisa e tal, e que reclame, não sei o que lá, o Tarcísio tem uma rejeição muito menor que a dele. A chance do Tarcísio ganhar é muito grande. A mesma coisa para Michele Bolsonaro, né? Então, eu não sei se o Lula quer realmente que o Bolsonaro fique de fora dessa corrida, não. Sim, é lógico que ele está falando que não vai fazer isso e coisa e tal. E ele pode não fazer isso diretamente, mas fazer isso indiretamente, né? O Valdemar da Costa Neto, por exemplo, diz aqui, ó, o Lula tem habilidade para negociar com o Trump e deve conseguir derrubar as tarifas, avalia o presidente do PL. É o que diz o Valdemar da Costa Neto. Não, o Lula talvez consiga mesmo.
A questão toda é, vai ceder aonde? Qual vai ser o ponto que o Lula vai ceder para conseguir agradar o Trump? Veja, se for só, aquele papo que o pessoal fala, não, terra rara, vou dar terra rara, vou dar não sei o que lá, isso não vai a lugar nenhum, meu amigo. Sinto muito, isso daí não vai chegar nisso não. Mas tem uma coisa que o Lula pode fazer que talvez agrade o Trump, tá? E tá aqui, ó, se é hora de ceder, diz o Lula sobre a reunião com o Trump. O Lula sabe que vai ter que ceder, ele sabe que tem que ceder em alguma coisa. E tem que ceder alguma coisa que é pesada, não vai ser ceder uma coisa levinha para acabar com isso, né? Olha só, segundo ele está dizendo aqui, a cabeça do ministro Alexandre de Moraes será uma das ofertas de Lula para Trump. No seu lugar, Lula já tem até um substituto, Rodrigo Pacheco. Ou seja, o Lula mata dois coelhos com uma cajadada só. O Lula quer aprovar o Bessias para o Congresso, para o STF. Só que o Bessias, o Senado não quer aprovar, porque o Senado quer o Pacheco. E o Senado não aprova o impeachment de ministro do STF, do Alexandre de Moraes, justamente porque teme ações do Alexandre de Moraes, né? Agora, imagina um acordo fácil que pode ser feito entre Lula e o Congresso, e o Senado particularmente, né? Vocês fazem o impeachment do Alexandre de Moraes, já tem até o embasamento da Lei Magnitsky, todo aquele relatório preparado pelo governo americano para mostrar ele como um violador de direitos humanos, tem aquelas mensagens absurdas, né, que vazaram da Vaza-Toga. Aí, ou seja, o Lula consegue emplacar, matar dois coelhos com uma cajadada só. Ele tira o Alexandre de Moraes, porque ele tirando o Alexandre de Moraes, veja, o Alexandre de Moraes não é amigo do Lula, ele não é aliado do Lula, nunca foi, né? Inclusive o Lula teme o Alexandre de Moraes no futuro, né? Então ele se livra do Alexandre de Moraes, ele resolve o problema da Magnitsky, porque hoje o Brasil está numa situação terrível de ter um ministro com Magnitsky no STF, né? Se você pegar todos os países que já sofreram, que algum ministro sofreu Magnitsky, foi questão de tempo para outros ministros sofrerem também. Então uma maneira do Brasil resolver o problema é falar, olha só, esse cara então que realmente violou direitos humanos e coisa e tal, a gente tirou ele. E aí pronto, aí resolve-se o problema, né? E além disso, o Lula pode colocar o Pacheco, o Senado vai adorar colocar o Pacheco no lugar do Lula, então mesmo esse Senado que tem hoje poderia fazer isso, resolveria vários problemas de uma vez só para o Lula e para o Trump e para a gente também, para a oposição também. Quem que não gostaria disso? Quem que oporia esse tipo de coisa? Bom, para início de conversa, evidentemente, o próprio Alexandre de Moraes. O Alexandre de Moraes, idiota, tá achando que o Lula tá fazendo o lado dele, tá tentando negociar para acabar com a Magnitsky, coisa e tal, né? Então, o Alexandre de Moraes pode estar realmente do contrário, certamente vai estar contrário a isso. Mas não tem muito que ele possa fazer se ele não tiver apoio dos outros ministros do STF. Lembra, o Alexandre de Moraes teve apoio para condenar Bolsonaro, porque não é só o Lula que quer condenar Bolsonaro, não é só o Alexandre de Moraes que quer condenar Bolsonaro, um monte de gente quer condenar Bolsonaro. Aí, por isso que foi fácil esse tipo de coisa, né? Agora, um monte de gente no STF está com medo de mais Magnitsky, e por mais que eles não gostem de fazer impeachment de ministro do Supremo, lembra, né? O fato de você fazer o impeachment de um ministro do Supremo, você enfraquece todos. Porque a partir daí, no momento que você teve um ministro retirado, retirar outros fica mais fácil no futuro. Então, os outros ministros não gostam, mas face a possibilidade de tomar uma Magnitsky, eu tenho certeza que a maior parte deles toparia essa brincadeira de deixar o impeachment do Alexandre de Moraes correr. O Alexandre de Moraes sozinho não consegue parar nada, entendeu? Ele sozinho no STF, ele isolado no STF, ele não consegue ir a lugar nenhum. Ele pode contar com o Gilmar Mendes e com a Carmen Lúcia, mas com mais ninguém ali, se você parar para pensar. O resto todo não tem lealdade ao Alexandre de Moraes. Pode até votar a favor dele, o Dino e o Zanin, por exemplo, mas a lealdade deles é o Lula, não é o Alexandre de Moraes, né? Então, esse tipo de coisa aqui, eu vou te falar uma coisa, tem chance, hein? Tem chance. Vai acontecer? Não sei se vai acontecer. E aí, o que você achou dessa história toda? Deixa aqui nos comentários a sua opinião, o tio Pavê quer muito saber o que você pensa. Se gostou do vídeo, já sabe, deixa o like, se inscreve no canal, e ativa o sininho para não perder as notícias mais bombásticas da semana. Porque aqui, a verdade não se esconde, a gente mostra tudo. Até o próximo vídeo. Oi! Diante dos inúmeros bloqueios que eu venho recebendo do STF e também todo o boicote do YouTube, canais de cortes dos meus vídeos como esse são muito importantes para fazer a minha mensagem chegar ao máximo de pessoas possível. Sem isso, o pessoal fica refém da Globo News e das outras redes de televisão de esquerda. Por isso,
Todo mundo tem autorização expressa para recortar os meus vídeos à vontade, exatamente como fazem aqui os meus amigos do Pave News. Curtam então o vídeo e se inscrevam nesse canal. Para acompanhar os meus programas completos ao vivo, eu sugiro que você acesse o meu canal e o site do Paulo Figueiredo Show. A gente transmite ao vivo todas as terças e quintas às 15 horas. Você também pode, no meu site, apoiar o meu trabalho diretamente. O programa é totalmente financiado justamente pelos assinantes e cada contribuição é crucial. Se tornar assinante e apoiador é muito fácil, é acessível e eu criei um cupom de desconto especial com 20% aqui na descrição. É uma contribuição de pouco mais de $5 por mês, menos que uma promoção do Big Mac, e você tem acesso a vários conteúdos exclusivos, análises detalhadas e descontos dos meus cursos. De novo, link e cupom na descrição. Você pode contribuir também de uma forma mais significativa se você se tornar um patrono Gold. Aí, com um compromisso de $50 por mês, você se junta ao nosso grupo exclusivo de WhatsApp, participa das nossas reuniões mensais de Zoom, de encontros presenciais e tem acesso direto a mim por e-mail. E você vai poder compartilhar as suas ideias, contribuindo para um grupo de elite dedicado ao futuro do Brasil. Você imagina o impacto que você pode ter. Desde dezembro de 2022, as minhas redes sociais estão bloqueadas no Brasil, as minhas contas bancárias, ativos, todos congelados, meu passaporte cancelado, tudo por ordens do Alexandre e sem justificativa. Então, se você está procurando uma forma de ajudar e fazer a diferença para o seu país, essa é uma ótima forma. Não me deixa sozinho.